Fala, turma! Então, nesse período olímpico, em que a gente está aqui fazendo uma celebração da nossa experiência com jogos e desse movimento que é tão importante para a humanidade, que está no momento sendo super desafiado, a gente tem uma convidada hoje muitíssimo especial aqui no Asterisco, que é a Beth Lula, minha amiga querida, foi minha cliente por 5 anos, a pessoa responsável pelo branding, pelo design no Comitê Rio 2016. Ela que tem uma experiência grande na área de esporte, que antecede os Jogos Olímpicos do Rio, foi como diretora de marketing e comunicação do Comitê Olímpico Brasileiro por quase 10 anos. Fez, inclusive, desse período a candidatura para o Rio, vitoriosa, trouxe os Jogos para cá e organizou uma das edições dos Jogos Olímpicos e depois Paralímpico, que são reconhecidamente uma das mais consistentes em termos de design e branding, um trabalho impecável dela, da equipe dela, uma pessoa com a qual a gente aprendeu muito como cliente, uma cliente rigorosa, uma cliente muito exigente, que fez com que a Tati evoluísse inequivocamente nesse período de relacionamento, em termos dos nossos próprios processos criativos, estratégicos e de compliance com as nossas próprias entregas. Então, com certeza foi um avanço grande. Eu acho que também ela aprendeu muita coisa com a gente sobre as possibilidades de conciliação do brilho criativo com a precisão estratégica, que é tão importante para a Tati. Então, a gente conta um pouquinho nessa conversa histórias de bastidores, coisas que a gente viveu juntos, que a gente falou pouco durante esse período. Falamos um pouco desse momento que os jogos estão, né, sendo desafiados num momento pandêmico aí, esse momento complexo que o movimento olímpico está passando. Falamos um pouco também sobre a oportunidade que a gente ainda tem de tentar capturar os aprendizados que a gente teve durante o período dos jogos, né, durante todo esse processo de organização e de realização dos jogos no Rio de Janeiro em 2016, que mostrou que uma utopia, como a Beth fala, era possível de ser realizada, podia virar realidade. E a gente viveu essa realidade. A gente viveu concretamente uma experiência que mostra que dá para dar certo. O Rio de Janeiro pode dar certo, o Brasil pode dar certo. A gente pode fazer bonito para o mundo, como a gente fez durante os Jogos por aqui. Então, acho que vocês vão curtir. O papo foi intenso, emocionante. A gente lembra de momentos que foram muito emocionantes nas nossas trajetórias. Acho que dificilmente nós dois tivemos momentos profissionalmente tão emocionantes quanto os que a gente viveu juntos. Então, a gente fala um pouquinho deles. Acho que vocês vão curtir muito. Acompanha aí. Oi, Beth! Bem-vinda! Oi, querido! Prazer estar aqui, obrigada. Que bom que você topou esse convite. Tô com saudade de você, né? Também, bom te ver. Como é que tá essa vida na Europa? Tá bem, que saudade de vocês, mas tá tudo bem. Né? Tem coisas boas e coisas ruins sempre, né? Aqui a gente tá nesse momento tão complicado do nosso país e com até uma certa invejinha do verão. A gente tá aqui no frio carioca, incrível, frio carioca. Né? Imagina que frio seja esse, né? Vocês 18 graus de cachecol. Mas que bom a gente poder falar, especialmente a gente, né, resolveu fazer esse mês aí sobre Olimpíadas, né, esse fato tão relevante nas nossas vidas, né, na nossa vida, Tati, na sua vida, sua trajetória, nossa, e agora a gente está nesse momento aí de um revival em relação a toda a nossa experiência e também olhando para o que está acontecendo no mundo. Então foi super bacana você ter aceitado o nosso convite para a gente tentar passar um pouquinho aqui e dividir com as pessoas um pouco da experiência tão particular, tão especial, tão marcante, tão única nas nossas vidas, que foi ter vivido esse ciclo, né, de 2009, no nosso caso, até 2016, né, e você antes disso, né, com toda a sua trajetória. Então, primeiro você podia contar pra gente um pouquinho dessa sua conexão com o esporte, né, que transcende até os Jogos do Rio. Fala um pouquinho pra gente e depois a gente engrena na Rio 2016. Na verdade eu comecei há bastante tempo sendo assim, do outro lado da mesa, né? Eu trabalhei numa empresa que era a Intelig Telecom, que nem existe mais, que foi patrocinadora da Delegação Olímpica Brasileira para os Jogos de Sydney 2000, na Austrália.
E aí eu fui para lá como patrocinadora, levando os clientes da Interligue. Então a gente teve uma experiência maravilhosa na cerimônia de abertura. Eu sentei num lugar super privilegiado, a tocha, aquela tocha icônica, né, de Sydney, levantou do meu lado. E ali eu sempre digo que naquele dia eu fui tocada, sabe? Assim, eu fui tocada, eu falei, gente, tô no lugar errado, eu quero trabalhar com isso. Isso é o máximo, eu quero ter esse propósito para mim. E a coisa aconteceu naturalmente. Lógico que eu tive um bom relacionamento, né, com a propriedade, que era o Comitê Olímpico Brasileiro. E um pouco tempo depois, quando acabou o nosso contrato de patrocínio, surgiu o convite de eu me juntar à equipe do Comitê Olímpico Brasileiro para montar a área de marketing e branding lá. E foi assim que tudo começou. Em 2002, eu me juntei ao Comitê Olímpico e de lá até 2016 eu não parei, né? O primeiro desafio foi fazer os Jogos Sul-Americanos em 2002, aí a gente mal acabou os Jogos, começou a candidatura do Pan-Americano de 2007, a gente ganhou, a gente fez o Pan e o Para-Pan-Americano de 2007, e aí no mês seguinte que acabou o Pan-Americano de 2007, a gente lançou a candidatura para os Jogos Olímpicos, ganhamos e eu fiz as Olimpíadas, né? Fiz os Jogos Rio 2016. Então foi realmente assim, sabe, uma escadinha. Começou com o Sul-Americano, o Pan-Americano, até chegar nos Jogos Olímpicos. E foi uma experiência de vida assim maravilhosa. E é o que eu faço de uma certa forma até hoje, né? Você hoje continua, eu sigo né? hoje eu sigo como consultora do Comitê Olímpico Internacional e para as futuras sedes, trabalhando nessa área de branding, ajudando a marca a se tornar cada vez mais poderosa. Você inclusive está agora em Milão, né? Trabalhando com Eu estou em os Milão. Jogos de Inverno de 2026. Milão Cortina. Milão Cortina, primeira vez que duas cidades dividem os Jogos Olímpicos, no caso os Jogos Olímpicos de Inverno, Milão Cortina 2026. Eu estou aqui hoje fazendo uma consultoria de branding para eles. Isso legal, é muito legal também, porque estou adicionando agora essa experiência de Jogos Olímpicos de Inverno no currículo. Uhum. Incrível, incrível. E você sabe que eu fiquei pensando, né, que tem uma coisa curiosa na nossa história específica da Rio 2016, que a nossa marca, né, a nossa marca das pessoas abraçadas, né, foi a última marca de uma edição dos Jogos de Verão pré-pandemia. Né? É verdade. O mundo mudou. Inevitavelmente, tomara que tudo volte ao normal, entre aspas. E o que é mais curioso é que essa marca é uma marca que mostra exatamente o abraço, que é alguma coisa que está proibida no mundo, né? Ou que está, pelo menos, muito restrita, né? É muito louco isso, né? É muito simbólico muito também, né? Eu nunca tinha feito essa ligação que você fez. Muito interessante. É mesmo, Fred. E é mais curioso ainda porque eu acho que os Jogos do Rio foram mais do que uma edição, né, a última edição dos Jogos de Verão, que pré-pandemia, mas a síntese, o coração, inclusive da nossa própria intenção estratégica no processo criativo da marca, foi exatamente traduzir o calor humano, esse jeito que a gente acolhe, né, as pessoas que chegam na nossa casa, essa energia que existe no Rio, no Brasil. Então é um lugar de valorização do toque, de valorização da proximidade, de valorização do estar junto. Do calor humano, né? Do calor humano, que é o que é hoje, né? Agora os Jogos de Tóquio acontecendo com um nível de restrição a exatamente esse principal ingrediente da Rio 2016, né? Sem precedentes. Né? Então isso é uma coisa muito louca, né? Muito, é assim, inimaginável, né? Porque a gente está falando do maior evento do planeta, que é um festival, né? Pra gente que teve do outro lado realizando isso, os Jogos Olímpicos não são só aqueles 17 dias de competição esportiva, né? Ele é um grande festival de cultura, de arte, de educação. A cidade fica em ebulição. A gente viveu isso no Rio, né? Aliás, eu acho que no Rio, em 2016, nós vivemos uma utopia, né? Que foram 17 dias vivendo uma utopia assim, gente, pode ser bacana. Pode funcionar, pode dar tudo certo, né? Incrível. As pessoas, assim, numa energia, numa vibe. Então, assim, não ter isso agora, justamente porque o contato, o calor humano está contido, né? É restrito, é muito doido de imaginar um evento como esse, que tem essa peculiaridade acontecer num cenário desse, né? É muito realmente doido. É difícil acreditar. Se alguém previsse isso no início, sei lá, do 2019, né, a qualquer momento, um pouquinho antes da coisa começar,
ia ser difícil de acreditar que isso podia se materializar dessa forma, né? Mas enfim, está acontecendo, vamos torcer e trabalhar para que isso mude o quanto antes, mas o fato é que esses jogos estão acontecendo dentro desse panorama, mas a gente viveu essa utopia e foi tão bom, né? Assim, eu brinco que a gente teve uma proteção divina, parece que o Rio de Janeiro recebeu assim, uma cúpula, né? Que garantiu que tudo acontecesse com precisão, com o nosso jeito, né? Com dias lindos, com as imagens, acho que das mais lindas que já foram feitas em edições de Jogos Olímpicos, né? Sem dúvida. E Dá tinha pra tanto dizer ceticismo, né? As pessoas estavam tão céticas. Um pouco antes, né? A gente sendo bombardeado na mídia. Lembra da Zika? E a gente achava que Zika era problema, né? Exato. Como tudo é relativo. Como a minha filha diz, sabe de nada inocente, né? Sabe como de nada tudo é inocente. relativo, né? Tudo é relativo, mas a gente estava num momento também muito tenso, nós que estávamos dentro da organização, estávamos numa pressão absurda, num momento muito tenso, e é o que você falou, parece que a gente foi abençoado, e eu acho que realmente a gente viveu uma época única, não sei se tão cedo a gente vai viver de novo aquele período de Olimpíada. Eu lembro do Parque Olímpico lotado, das pessoas sorrindo, das pessoas em êxtase, felizes, e uma coisa que eu achei muito bacana e que a gente está precisando tanto agora, né, Fred? É o orgulho de ser brasileiro, aquele nacionalismo bom, né? As pessoas tinham tanto orgulho, né, de ser brasileiro, de levantar a bandeira, de vestir verde e amarelo, né? Aquilo tinha uma conotação tão positiva, né? Tão bacana. Eu lembro de um fato, eu sempre falo quando eu dou essas entrevistas, quando a gente bate esse papo, assim, porque nós que trabalhávamos, todos nós tínhamos o mesmo uniforme, que era um uniforme todo colorido, mas a base era amarela, justamente para as pessoas poderem nos reconhecer, a gente poder ajudar e tal. E eu nem trabalhava com o público no meio, mas eu também vestia o uniforme, claro que eu circulava as instalações. Aí um dia eu estava no Parque Olímpico, um dia que o parque estava muito cheio, e eu estava cruzando assim o parque com aquela roupa amarela, cheguei e uma senhora, né, parou assim, né? Queria falar alguma coisa comigo e eu parei achando que ela queria alguma indicação, que ela queria alguma ajuda. E ela chegou para mim super emocionada, eu nunca mais vou me esquecer. Ela falou assim: eu quero te dizer obrigado. E eu quero, olha, eu fico arrepiada até hoje quando eu conto essa história, você tem até vontade de chorar. Ela falou assim: eu quero te dizer obrigado, eu quero te dizer parabéns, isso aqui tá demais, vocês estão de parabéns, que orgulho, que orgulho. E ela tava tão empolgada, sabe, assim, que eu ganhei o dia. Eu tava com tanto problema de operação, de um monte de coisa naquele dia, eu ganhei o dia. E era isso, as pessoas estavam com esse sentimento genuíno, né? Então, de orgulho de serem brasileiras, de serem cariocas. Orgulho, né? porque a gente mostrou para o mundo a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de realização, a nossa entrega, né? E foi muito bonito tudo assim que a gente fez, né? E muito a partir do que a gente chama hoje de do nosso lugar de potência, porque a gente fez jogos que não tinham a ver com jogos que, né, a gente teve juntos em Londres em 2012 ou, sei lá, Pequim em 2008, ou seja, era muito o Rio 2016, os jogos no Rio de Janeiro, era a nossa cara, a nossa vibe, a nossa energia. E isso eu acho que fez com que as pessoas enxergassem, como você falou, esse lugar que sempre teve no nosso imaginário, né, do que a gente realmente tem potencial para ser. E que por todas as maluquices da nossa história, pelas nossas escolhas equivocadas, a gente vai sempre sabotando a nossa própria perspectiva, né? Nosso próprio espaço de realização, né? A gente pode ser aquilo tudo que a gente foi na Rio 2016, exatamente, né? Exatamente. Então isso continua aceso, e uma das coisas que eu fiquei assim mais sentido, eu acho, na sequência de tudo que aconteceu depois, é que parece que a gente não conseguiu valorizar e capturar esses aprendizados e esse sentimento de confiança de que é possível realmente a gente ser o Brasil, a gente ser o Rio, que o nosso destino merece, sabe? Eu fiquei muito sentido com isso. Eu acho que a gente perdeu caramba. uma oportunidade. Eu acho que a gente perdeu uma oportunidade. Lógico que eu falo ainda com alguns amigos, né? Que participaram, muitos falam assim, uma das épocas mais maravilhosas que a gente viveu foi a época durante os Jogos, eu acho e aí vem logo em seguida essa frase, eu acho que nunca mais a gente vai viver, né? As pessoas estão com esse sentimento agora, né? E eu acho que nunca mais a gente vai viver um momento como aquele, né? E quando você não acredita, dificilmente você faz acontecer, né? Você tem que acreditar para fazer acontecer. Não, tem que acreditar porque a gente provou que é capaz. Exato. Né? Aconteceu, não foi sonho. Exato. Exatamente. Né? Aconteceu. Bom, e a gente viveu, né?
Eu estou aqui em Milão e na equipe aqui, claro, sempre tem atletas, né, ex-atletas, né, que participaram de jogos e tem uma atleta que ela participou no Rio, da ginástica rítmica, a equipe da Itália ficou em quarto lugar, eles ganharam medalha de bronze em Londres e você tem que ver quando ela fala do Rio, né, da experiência dela, de tudo que ela sentiu, então assim, para o atleta que é estrela, aquilo também foi muito bacana ter aquela vibração daquela torcida, né? As pessoas torcendo. E Fred, você vai adorar uma coisa. A gente está aqui, ela, né, tá com a gente na área de brand, a gente está falando, né, de branding e tal, essa coisa de branding nos Jogos Olímpicos. E ela, que é uma atleta, ela falou assim, nossa, mas eu fiquei muito assim impressionada quando eu cheguei na Vila Olímpica e quando eu cheguei no Parque Olímpico, que tudo se falava, tudo era orgânico, tudo era elástico, e aquele shape, ela lembrou do shape, né, que a gente usava, que a gente chamava de pebble shape, que é o seixo, né, assim. Eu falei, não acredito que você percebeu o seixo. Ela falou assim, não, né? Eu percebi. Então, assim, ela, né, percebeu toda aquela identidade visual, tudo aquilo que era super integrado, para você saber que eu fiquei super orgulhosa, assim, de ouvir isso de uma atleta olímpica. Maravilhoso, maravilhoso. Então, eu acho que, aliás, uma coisa que a gente pode fazer um pouquinho mais aqui é dividir com as pessoas algumas das histórias que a gente não contou pra ninguém, né? Assim, coisas que foram meio dos bastidores, que a gente teve tanta... Né? Você tava do outro lado, né? Você era cliente, a gente um fornecedor, um parceiro, naquele processo maluco, daquela mega concorrência com 139 agências diferentes. E eu queria começar contando uma história, que foi a história do momento em que você me ligou para dizer que a gente tinha vencido a concorrência. Essa história, né, Fred? Eu até já contei, né? Assim, que era a coisa de eu estar pegando as meninas no colégio, na Escola Parque, aqui no Rio, e aí daqui a pouco toca o telefone, eu vejo Beth Lula, e eu não estava nem esperando, porque não era o momento da resposta. Você tinha há pouco tempo antes me ligado, dizendo que tinha um gringo que talvez quisesse me conhecer, que tinha trabalhado na identidade de jogos anteriores e tal. Eu achei que era uma coisa nesse sentido, que você estava falando, o gringo chegou, alguma coisa assim. Aí eu atendo, e as meninas no carro, né, assim, 3 ou 4 adolescentes amigas, né, dentro do carro, gritando alto, falando alto pra caramba. E aí Fred, você tá podendo falar, não sei o quê. Eu falei, tô, Beth, tudo bem com você, não sei o quê. Aí você falou, olha, eu tenho que te dizer que vocês ganharam a concorrência. E eu me lembro eu me lembro, sem brincadeira, da sensação, foi o dia 9 de setembro de 2009 e... 2010. Vou te dizer, não. Foi no dia 2 de setembro de 2010. Eu vou te dizer porque que eu sei, termina. Eu sei, 2 de setembro, exatamente, eu confundi, 2 de setembro de 2010, e aí quando você falou aquilo, eu me lembro da sensação que eu tive, sabe? Porque era uma coisa que tinha um grau, a expectativa em relação a essa notícia, eu acho que foi uma coisa que eu nunca vivi na minha carreira, né? Assim, na nossa carreira, do nosso grupo inteiro, que estava envolvido num nível, né? Assim, também sem precedentes, mas aquele sentimento daquela hora, eu lembro de eu parar o carro, assim, falei, meninas, cala a boca, porque eu não consegui ouvir você direito. Fala, Beth. Não, eu lembro do que você falou em seguida. Conta o seu ponto de vista. Não, aí eu lembro que você falou em seguida. Você falou assim, meu Deus, a gente tem que se encontrar, eu posso passar aí, não sei o quê. Eu falei assim, não, Fred, não dá porque eu tô no carro indo pra maternidade ter o neném. Então, por isso que eu sei. Francisco. Porque o Francisco nasceu nesse dia e eu fui de manhã para uma consulta simples. Chegou na consulta, a médica falou, olha, tem que fazer uma cesárea de emergência. E eu ia pro escritório, eu ia na consulta de manhã, de lá eu ia pro escritório, eu ia sentar no escritório junto com a equipe, tinha imaginado o momento, ia ligar pro Fred, todo mundo gritando atrás, não sei o quê. E aí eu saí da consulta direto pra maternidade. Eu falei, não, eu tenho que ligar pro Fred do caminho. Então meu marido estava dirigindo, super pilhado, e eu no caminho falando com o Fred, oi Fred, eu não sei quem você... A gente pode se encontrar? Eu falei, não, porque eu tô indo parir agora. Coisa doida, cara. Eu me lembro da gente fazendo reuniões com você com aquele barrigão enorme e depois, na sequência, você amamentando e a gente olhando tipografia, olhando, né, assim, meu Deus do céu. Eu falei, gente... Foi. Você sabe que ela é mãe desse projeto. Não, o Francisco é a criança mais olímpica da história, porque ele nasceu nesse momento, e era exatamente isso. Aí eu estava de licença maternidade, mas a gente tinha que acertar um monte de coisa, ver os arquivos, tipografia. As reuniões eram lá em casa, lembra? O Francisco no colo, sendo amamentado, e a gente fazendo reunião de trabalho.
Nossa Esse dia é Senhora. inesquecível. Eu me lembro também de uma outra coisa que você me falou nessa ligação, que foi assim, olha, Fred, eu tô te contando, mas você não pode contar isso pra ninguém. Ou pra quase ninguém. Você não pode nem falar dentro da Tátil isso. Eu falei, hã? Como assim, Beth? Como é que eu não vou falar pra minha equipe que a gente ganhou? Você falou, não, pois é, porque tem uma coisa séria de sigilo, a imprensa quando souber que foram vocês, se isso vazar, não pode vazar, você sabe que tem uma multa de R$1 milhão, de uma multa altíssima se vazasse. Foram 4 meses pro lançamento, né? Eu te contei no dia 2 de setembro e a gente lançou a marca no Réveillon de Copacabana dia 31 de dezembro. Então, a gente tinha que guardar esse segredo por 4 meses. Isso foi uma loucura. Mas eu me lembro de, na hora, eu te perguntar, olha, Beth, é o seguinte, tudo bem, mas pelo menos pra minha avó eu vou ter que contar, porque ela rezou tanto por isso. E aí você riu e falou, tudo bem, pra sua avó você pode contar. Vó pode. Vó pode. E isso foi uma maluquice, porque a gente realmente, né, a gente teve que contar, obviamente, para algumas pessoas do time que estavam mais envolvidas no projeto, porque o projeto foi um projeto que envolveu a Tátil inteira. A gente fez essa escolha, né, de ter todo mundo trabalhando, o que fez a diferença. Acho que a gente só ganhou por conta disso. Todo mundo dando opinião, a Rô dando opinião, o cara do TI dando opinião, a faxineira dando opinião, porque era uma marca para todo mundo. Então não adiantava uma marca que os designers entendessem, gostassem, sim, uma marca que todo mundo pudesse compreender. Eu acho que o alcance, a acessibilidade que os signos, com que as cores, com que as escolhas criativas foram feitas, elas só atingiram as pessoas do jeito que atingiram porque a gente realmente, no processo criativo, considerou essa opinião e esse olhar realmente coletivo, diverso, né? Mas eu me lembro que eu voltei, né? Saí, né? Não sei como é que eu consegui chegar em casa, levar as meninas em casa. E aí contei para os meus sócios primeiro e falei, a gente vai ter que escolher um grupo de pessoas. Aí contamos para, na época, acho que umas 12 pessoas que estariam envolvidas nos steps que seriam fundamentais dali para frente. Tinham ajustes para fazer no logotipo, tinham os manuais para serem criados, um monte de coisa para ser criada. E aí tínhamos que inventar uma história dentro da Tátil para que essas pessoas pudessem seguir trabalhando no projeto. Primeiro começaram a trabalhar lá em casa, lembra que a gente montou um escritório na minha casa, lá em São Conrado, e depois a gente teve que levar para dentro da Tátil, a gente montou uma sala, que era a sala branca, que era uma sala que tinha impressão digital para entrar, que não tinha internet dentro, que tinha triturador de papéis, e a gente teve que inventar uma história para todas as outras 90 pessoas da Tátil, dizendo que aquilo era um projeto secreto para a Natura, de biomimética, não sei o que, Paraná, e que ninguém podia saber. Não, isso foi uma loucura. E a gente manteve isso e as pessoas realmente não desconfiaram por um tempo, até acho que as últimas 3 ou 4 semanas, que aí já não estava mais dando e tal, e a gente foi flexibilizando. Lá no Rio 2016 a gente tinha a mesma sala com leitura da digital, só que aí todo mundo sabia que naquela sala tinha marca, né? Claro, né? Então a gente abria, assim, tinha sempre alguém espiando, ninguém podia entrar, por exemplo, para limpar a sala sem a nossa presença. Então, os escritórios, geralmente, as limpezas são feitas depois do horário comercial, de madrugada. Não podia, nessa sala ela não podia entrar, só podia entrar durante o dia com alguém lá dentro presente, os computadores desligados, mesa limpa, não podia ter nada em cima. Mas deu certo, né, Fred? A gente conseguiu manter o sigilo absoluto. Nossa. Ninguém nunca nem sonhou, né? Maravilhoso, as histórias são incríveis. Eu me lembro daquela bandeira gigante que a gente fez pro lançamento, né, na praia de Copacabana, uma bandeira de 1.500 metros quadrados. Ideia do Abel Gomes, né? Que quando o Abel Gomes apresentou aquilo, eu falei, isso não vai dar certo nunca. Eu era super cética, porque eu pensava assim, imagina, Réveillon, verão, Rio de Janeiro, todo mundo sabe que a praia é uma muvuca e fica quente, né? A praia fica quente. Aí o povo tá lá para se divertir e para olhar o palco, né? Olhar fogos, não sei o quê. De repente a gente vai esticar um pano desse tamanho na cabeça das pessoas, pô, vai rasgar isso, vai ser um horror. Eu não estava convencida até a hora de acontecer, mas o Abel, né? O Abel é fogo, né? O Abel, não, isso vai dar super certo, que não sei o que tal. Gente, eu lembro que foi a hora que eu chorei no lançamento, porque a gente tá todo assim, né? Todo mundo tá super pilhado, né? Foi a hora que eu desabei, porque é uma cena linda. Depois, se você puder editar esse nosso papo e botar no fundo essa cena, a bandeira dançando. As pessoas não só esticaram a bandeira e abriram, como começaram
começaram a dançar com a bandeira. E a imagem aérea em todas as TVs era a marca dançando na praia de Copacabana no Réveillon. Era lindo aquilo. E que era um dos conceitos centrais da marca, que era o movimento. Então a marca estava em movimento pela energia das pessoas, naquele cenário, né? Assim, então eu também me lembro que eu chorei muito nesse momento. Também tinha a mesma preocupação do calor, das pessoas rasgarem a bandeira. E realmente foi uma coisa inacreditável. Mas essa bandeira, por conta da história do sigilo, ela foi fabricada em partes, em lugares diferentes. E remendada, né? Depois costurada. Né? Um dia antes, uma coisa doida, né? Então, quando um cliente hoje me fala assim, olha, a gente tem que ter sigilo em relação a esse assunto, eu falei, meu amigo, deixa com a gente. Estamos acostumados com sigilo. Isso aí é fichinha. Isso é mole. Mas olha aqui, eu queria que... Uma coisa que eu sempre gosto de ouvir, né? Eu já ouvi você contando um pouquinho, mas acho que as pessoas podem curtir também um pouquinho, para falar um pouquinho sobre o processo de seleção, né? O processo da escolha, porque era uma responsabilidade tão grande, né? E eu me lembro ainda, né? Só para introduzir essa história, o momento em que vocês estavam passando o briefing. Eu me lembro da gente chegando num auditório com 300 e tantas pessoas, das quais tais 139 agências lá presentes, cada uma com 2, 3 pessoas. E quando eu cheguei, assim, eu e o Trinas no auditório, que eu olhei assim, falei, Trinas, vamos embora, cara. É muita gente querendo a mesma coisa, não adianta a gente ficar aqui. Vamos nessa. Não, vamos ouvir esse briefing. Até hoje eu falo, Trinas, se não fosse você... hoje ele é diretor de marketing do Palmeiras, né? Você sabe disso, não? Sei, lógico, ele é meu amigo. Ele é teu amigo. Queridão também. E aí a gente desceu e aí ouvimos o briefing, mas aquele momento, né, assim, foi um briefing super bem construído e a ambição era gigantesca, né? Ou seja, criar realmente um símbolo que traduzisse o encontro do espírito olímpico com o espírito da cidade do Rio de Janeiro e ao mesmo tempo representando o Brasil e aqueles 12 atributos que a marca tinha que traduzir simultaneamente, alguns deles até meio com uma tensão entre eles, né? Ao mesmo tempo que a gente queria falar de ícones que fossem reconhecidos universalmente como cariocas, a gente tinha que ficar completamente distante dos clichês. Então, como é que você fala de um ícone reconhecido universalmente sem usar clichê? Conta um pouquinho desse processo depois da seleção. O Rio acabou que foi a minha última Olimpíada, foram meus últimos jogos, porque era para eu estar agora, né, no Japão, em Tóquio. Você sabe muito bem por quê, porque a minha família tem um background japonês, eu sou casada com um Nisei, os meus filhos são sanseis, a minha filha fez 15 anos agora e a gente, desde o Rio, prometeu para ela que quando ela fizesse 15 anos ela não ia ter festa e a gente ia dar de presente a família inteira ir para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu sei. A gente passou 4 anos sonhando com isso, planejando e tudo, e a gente não pôde ir porque não pode ir espectador internacional, ninguém pode entrar no país. Então, acabou que o Rio foi minha última Olimpíada, mas foi a 7ª Olimpíada que eu participei. Então, eu me senti realmente uma privilegiada porque eu estava num lugar que eu tinha muita experiência, que eu tinha muito conhecimento. Fui à Olimpíada de Sydney, eu fui em Atenas, depois eu fui em Beijing, depois eu fui em Vancouver, depois eu fui em Londres, depois eu fui em Sochi. E o Rio, né, era a minha 7ª Olimpíada. Então, de tudo que eu vi, de tudo que eu aprendi, estava muito claro na minha cabeça que os jogos são uma janela para mostrar o que você tem de melhor, uma vitrine para mostrar o que você tem de melhor no seu país, em todas as áreas. E em brand e design não podia ser diferente. Num país que a gente tem os mais criativos do planeta, né, que a gente ganha tudo quanto é prêmio nacional e internacional, que a gente é reconhecido internacionalmente pela nossa capacidade criadora, pela nossa criatividade. Então a gente colocou desde o começo que tudo que a gente fosse fazer na área de brand ia ter o selinho Made in Brazil, que a gente queria isso. Então, o briefing era muito claro isso na nossa cabeça desde o começo, e quando a gente foi criar aqueles 12 steps, né, porque a marca tinha 12 steps, né, que ela tinha que seguir, um dos primeiros era a brasilidade, né, falar sobre brasilidade, da marca ser atemporal, porque a gente ia lançar a marca 5 anos antes dos jogos, então ela tinha que se manter fresh, vamos dizer assim, né, viva e cobiçada, e as pessoas ainda curtindo aquela marca até 2016, enfim, 12 atributos, né, que a gente colocou, mas a gente tinha muito claro isso, que a gente ia para o mercado em grandes momentos, em momentos de peças muito importantes dentro do nosso programa de brand, para fazer barulho e para mostrar mesmo como é que a gente queria ser visto pelo mundo todo. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu pessoalmente, contactei todas as entidades de classe, né, de design, de propaganda do que a gente tem, primeiro para saber se tinha algum benchmark
benchmark de cases semelhantes para que a gente pudesse se basear, se inspirar para escrever o nosso briefing. Não tinha. Né? Assim, eu fiquei super surpresa, né? Não tinha. Então a gente criou do zero e isso foi um legado. Eu tenho muito orgulho disso, né? De todo o trabalho que a gente fez para a concorrência da criação de marca, depois a gente teve a concorrência de mascote, a concorrência da criação das tochas, a gente deixou realmente um legado que inspirou outras empresas e outros produtos, outros projetos a fazerem o mesmo, né? E a gente foi muito reconhecido por isso. Eu lembro que dessas 139 agências que participaram, a gente foi fazendo um funil, né? A gente foi fazendo cortes, tudo, né, com técnica, não era nada assim, gostei, não gostei. Tinha todo, né, pontuação, com técnicas lá que a gente estabeleceu, até chegar numa comissão julgadora que julgou 8 finalistas, né? E essa comissão julgadora tinha um manual, a gente fez um manual, a gente treinou a comissão julgadora, as 8 propostas foram apresentadas de maneira cega para essa comissão julgadora, então ninguém sabia, era proposta A, proposta B, proposta C, ninguém sabia de quem era, ninguém tinha a menor ideia, pouquíssimas pessoas sabiam, nem da minha equipe todo mundo sabia, eu não sabia, não sei se você sabe disso, mas eu não sabia, porque eu fazia parte da comissão julgadora, então eu não sabia de quem eram as marcas, eu só soube depois, né? Assim, a Tânia, a Juliana, que eram da minha equipe, elas estavam fazendo toda a seleção, elas sabiam, mas eu não sabia, eu não queria saber, realmente eu não queria saber. Então, assim, eu tenho muito orgulho desse processo porque ele realmente virou um legado e as coisas, assim, mais bacanas que eu acho que aconteceu foi das empresas que foram desclassificadas, né, que não foram passando nesse funil, não foi de uma nem de duas, foram de várias. Eu recebi e-mails elogiando o processo e dizendo que só de ter participado do processo eles já tinham ficado super felizes, já tinham aprendido um monte, né? Então, eu acho que isso é bacana, porque mostra, assim, a nossa capacidade, de novo, de fazer as coisas direito, né? Por que que a gente, né, não vai dar oportunidade igual para todo mundo, né? E o resultado tá aí, essa marca linda, maravilhosa, que foi, né, um processo conjunto mesmo, né? Criado com todo esse cuidado, com todo esse olhar, e a gente não poderia ter tido resultado melhor. E depois a gente fez o mesmo processo muito semelhante para a escolha dos mascotes e depois para a escolha das tochas, que são produtos muito marcantes, né, na jornada olímpica, né, e paralímpica, num projeto como esse, né, e que a gente queria aproveitar essas oportunidades para dar visibilidade para o mercado, né? Foi perfeito. E de fato, você construiu um benchmark, uma referência, especialmente porque a gente tinha tido aquela experiência negativa na Copa do Mundo 2014, que uma marca que tinha feito uma coisa, né, que ela virou caricatural, né, o processo, né, com o Zé o processo não foi transparente, né, ninguém sabia como é que foi feito. E hoje você não segue como conselheira do COI à toa, né? Porque você de fato fez um trabalho que ficou para a história, como uma referência de profissionalismo, de resultado, né? De consistência. Isso é uma dimensão importante também, né? De dizer que, no fundo, o trabalho foi tão bem feito que a gente, por um bom tempo, as pessoas achavam que nós tínhamos feito todo o trabalho, né? Porque, no fundo, a gente entregou a identidade, a marca, e, enfim, os primeiros manuais, com todo o repertório lá, com o nosso Seixo como base geométrica, com inspiração do Burle Marx, no Lúcio Costa, no Niemeyer, enfim, nas inspirações que a gente tanto valoriza, né, desse Brasil criativo, desse Brasil que é reconhecido no mundo como um lugar especial, né? E a história do calor humano, a história dos abraços, né? Do grande abraço, né? Dessas 3 pessoas que representam o nosso jeito de receber, né? Os convidados, com o pão de açúcar atrás, essa sobreposição de intenções criativas que se materializam num símbolo, né? E num símbolo escultura, né? A primeira marca 3D, né? A primeira marca escultura da história dos jogos, completamente tátil, desculpa o trocadilho. Né? As pessoas podiam interagir, as pessoas podiam tocar naquela marca. A Paralímpica, que era multissensorial. Gente, vamos falar um pouco agora também do lançamento da marca Paralímpica, que foi um chororô só, né? Nossa, que foi um chororô só, né? Ali a gente desidratou naquele dia, né? A gente também, diferentemente de outros jogos,
a gente queria dar muita visibilidade para os Jogos Paralímpicos, né? Então a gente resolveu que a gente ia fazer um concurso, esse bid para a criação da marca olímpica, e a paralímpica a gente ia resolver depois. A gente nem tinha muito certo ainda como a gente ia fazer, mas a gente sabia que a gente não queria lançar as duas marcas juntas, até porque, para explicar para quem está ouvindo a gente, era um momento da época do brand olímpico e paralímpico muito diferente, porque hoje, por exemplo, você tem a marca de Paris, que é o mesmo símbolo, eles dividem o mesmo símbolo. Você tem a marca de Milano Cortina, que é o mesmo símbolo. Você tem a marca de Los Angeles também, que tem a mesma pegada. Na época do Rio 2016, a gente não era autorizado a fazer isso. A gente tinha que ter dois símbolos distintos, até por questões comerciais. Então, já que era para ser diferente, já que era para comunicar dos eventos diferentes, a gente não queria lançar junto também. A gente queria dar a oportunidade do Paralímpico brilhar sozinho, né? E aí, quando a Tati ganhou e a gente teve esse resultado tão maravilhoso e, assim, exatamente uma marca que a gente colava aqueles 12 atributos na parede e ia fazendo check, 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 check. Ai, a marca, muito bom. a marca, né, cumpria os 12 requisitos. A gente falou, cara, não vamos nem fazer concorrência, vamos convidar a Tati para desenvolver a marca paralímpica, porque ela tem que beber da mesma fonte. E aí vocês vieram com aquela ideia maravilhosa de fazer uma marca, obviamente, escultura 3D, mas multissensorial, né? Que tinha o som, a gente chegava perto, a marca sentia o calor humano, e aí a torcida começava a vibrar e o coração, quando você tocava, começava a bater com mais pressão, você sentia. E a gente resolveu que a gente ia fazer o lançamento na inauguração da famosa árvore de Natal da Lagoa, lembra? Claro. E aí a gente tinha, né, as atletas, e uma das atletas que estavam lá era a Ida dos Santos, né, que é uma das maiores atletas paralímpicas que a gente tem do atletismo, que é deficiente visual. E eu não me esqueço daquele momento, e tem um vídeo também, se você achar aí, para mostrar para as pessoas, dela tocando a marca e chorando igual um bebê e dizendo pra gente, eu tô sentindo o que eu realmente sinto quando eu tô em campo, e eu tô conseguindo sentir isso aqui agora pela primeira vez numa marca, eu tô conseguindo entender o que é a marca do evento que eu participo. Aí quando eu olho ao redor, eu lembro que era a escultura da marca multissensorial, ela tocando, você do lado explicando, eu do outro lado, e na frente, assim, um paredão de jornalistas e fotógrafos. Quando eu olho, tava todo mundo chorando, todo mundo. Eu me emociono agora aqui. As pessoas, os jornalistas, os fotógrafos, todo mundo chorando, né? Foi muito incrível. Um momento mágico, foi mágico, assim. Isso... Foi porque no fundo era o que a gente imaginou, né? Assim, quando a gente pensou na ideia da marca multissensorial, porque o nosso target era multissensorial. A gente tinha pessoas, né, nos atletas paralímpicos com todas as variações possíveis de sentidos. Então essa marca tinha que responder à lógica do design universal, ou seja, todo mundo deveria poder experimentá-la, né? E aí quando aconteceu, no momento do lançamento, né, aquela que a gente não planejou, né? Você lembra? Ela estava perto, assim, alguém levou ela para perto da marca, não foi uma coisa planejada. Não, e aí aconteceu não foi ensaiado. Aquilo. Isso é que é mais legal, não foi ensaiado, entendeu? Ninguém falou isso. Ninguém combinou, né, quando a gente estava fazendo o evento, né? E aí foi muito emocionante, porque foi a resposta mais poderosa que a gente pôde ter ali no momento do lançamento da marca, tudo que a gente... Porque a gente, não sei se você lembra disso, mas a gente usou pessoas cegas no processo de desenvolvimento da marca. A gente levamos esculturas diferentes para pessoas cegas que davam uma opinião em cima da marca só tocando, né? E no dia, até falei o nome dela errado, desculpa, é Adria, né? Adria Santos. E no dia você pôde ver o resultado disso, que foi a reação da Adria, que foi a coisa mais linda do mundo, né? E eu acho que para você, né, se para mim foi muito emocionante, eu fico imaginando para você, que foi quem criou, quem pariu, quem colocou uma coisa dessa no mundo, não pode ter reconhecimento maior, né, Fred? Assim, foi muito foi maravilhoso, legal. Foi maravilhoso. Foi. Eu acho que talvez um outro momento que dá para dizer que tenha sido tão emocionante, se bobear até mais emocionante do que esse, porque na verdade tem a ver com o mesmo tema, foi no dia da abertura dos Jogos Paralímpicos, da cerimônia. E aí eu fui um dos diretores criativos, junto com o Vicky Muniz e o Marcelo Rubens Paiva, que foi naquele momento em que ai meu Deus, esqueci o nome dela, que é aquela senhora que estava carregando a tocha, que tinha paralisia cerebral, e ela cai no Maracanã. Você lembra disso? Que ela cai, estava chovendo, e aí a tocha cai no chão, e aí o Maracanã fica em silêncio. Eu me lembro que eu olhei pro Vicky, olhei para as pessoas que estavam na sala de controle lá,
E eu falei, gente, será que ela se machucou? Será que ela se quebrou? Né? Pode ter quebrado uma perna, alguma coisa assim. E aí os assistentes, né, lá da cerimônia vieram para ajudá-la. Ela levantou, e ela disse que estava bem, pegou a tocha, e chovendo, e continuou correndo. Ai, eu fico arrepiada até agora. Passou pro Clodoaldo, que foi lá e acendeu a pira. Nesse momento, eu me lembro que eu chorava, eu brinquei com a turma, que eu chorava na horizontal, assim, eu tive eu falei, gente, a gente passou, né, esses 3 anos do projeto da cerimônia, né, que era um projeto que em si trazia uma responsabilidade tão grande de traduzir toda aquela energia que a gente sente no movimento paralímpico, né, que a gente já tinha experimentado no desenvolvimento da marca, mas num grande evento, com uma oportunidade de poder falar com bilhões de pessoas ao mesmo tempo. A gente passou 3 anos criando, né, o conceito dizendo que o coração não tem limites. Esse era o nosso conceito central. Porque independente das limitações que você tenha no seu corpo, se o seu coração quiser, você faz. E aí, naquela situação que também não tinha sido planejada, assim como o encontro da Adria com a marca no lançamento, aquela situação que não tinha sido planejada, o conceito se manifestava da maneira mais poderosa que podia ter acontecido, de uma maneira em que ficou marcado na história de todo mundo que estava naquele dia, sabe? Então, isso foi, assim, muito emocionante, muito. E as cerimônias, né, elas foram também, assim, um ponto, né, que a chave girou, né? Porque eu lembro que muita gente não tinha comprado ingresso por causa desse ceticismo, disso tudo que eu te falei, que a mídia estava bombardeando todo mundo. Então as pessoas... Eu tinha amigos que falavam assim, durante os jogos eu vou sair do Rio, vou para minha casa, não sei aonde. Eu tinha amigos que falavam isso. Eu falei, você vai se arrepender. Olha lá, eu tô te dizendo, você vai se arrepender. E no dia seguinte da cerimônia, que as pessoas ficaram tão orgulhosas, né, assim, tão maravilhadas, a gente começou a vender tudo quanto era ingresso, e eu tinha amigos que não tinham conseguido mais ingresso, me ligando desesperado. Ai, como é que eu faço? Eu quero ir, não quero ficar de fora, não sei o que e tal. Foi muito bacana. Eu lembro que teve uma entrevista também, não lembro de que veículo, assim, entrevistando as pessoas no Parque Olímpico, e aí uma senhora, assim, também super aberta, assim, divertida, falou assim, isso aqui tá melhor que a Disney. Eu nunca fui pra Disney, não, mas isso aqui deve estar melhor. Que o Parque Olímpico era mais barato, né? Nossa, você lembra do Parque Olímpico durante os Jogos Paralímpicos? Lotado, os ingressos eram mais baratos, lotado, com as crianças, com... Gente, realmente foi E eu fico pensando, agora me ocorreu isso aqui, né? A gente devia pensar em fazer em algum momento, sei lá quando, um espaço que pudesse ser um espaço de reflexão e compartilhamento dos aprendizados. Imagina se a gente pegasse pessoas-chave de todo o processo, de toda essa trajetória olímpica, e a gente pudesse organizar quase que uma universidade, né, de gestão, processos, manifestação criativa. Quanta coisa a gente aprendeu, sabe? Não, formalizar sabe que, isso. Eu tenho maior orgulho, os meus colegas de trabalho, muitos deles hoje são consultores olímpicos e paralímpicos espalhados pelo mundo. Participam de grandes eventos, não só olímpicos, mas fazem Fórmula 1, fazem outros eventos, fazem campeonatos mundiais, estão em Jogos Olímpicos, são consultores, foram trabalhar dentro do próprio Comitê Olímpico Internacional ou dentro do Comitê Paralímpico. Então a gente levou esse jeito, né, brasileiro especial de fazer as coisas para o mundo, realmente. Exato. Entendeu? Foi além fronteiras, né? Mas a minha aflição é que a gente está aproveitando um pouco isso no Brasil. Eu fico pensando, do mesmo jeito que a gente fala do lugar de potência... Acho que quase nada. Quase nada. Acho que quase nada. A gente fala da história do lugar de potência das marcas, né? Que as marcas têm que gerar impacto no mundo a partir do seu lugar de potência. Eu não tenho a menor dúvida que o lugar de potência do Rio de Janeiro é ser uma capital planetária, global, de eventos, de turismo, de receptivo, de eventos de todas as naturezas. A gente tem vocação para isso, né? As pessoas estarem no Rio de Janeiro em si é uma experiência e precisaria ser trabalhada e valorizada no nível que foi durante os Jogos. Então, se a gente pudesse simplesmente pegar esse conhecimento que foi gerado ali, recuperar as pessoas centrais dessa história e promover a geração e a formalização desse conhecimento, para que ele pudesse alimentar esse lugar de potência do Rio de Janeiro. Fico pensando no próprio Roberto Medina, no próprio Abel, que são figuras que brigam pelo Rio há tanto tempo, e que a gente pudesse, né, agora aproveitando o Eduardo Paes na prefeitura de novo, que é um cara apaixonado pelo Rio, que a gente pudesse, de fato, consolidar esse aprendizado, que ele pudesse ser
utilizado de novo para tentar recuperar um pouco daquilo que a gente viveu. E tem tempo ainda, momento. na minha opinião, esse ano a gente comemora 5 anos dos Jogos, né? Sim. O azar foi que a gente teve um governo que foi trevas, né? E que colocou essa cidade mesmo no buraco que ela se encontra hoje, né? Então, se a gente tivesse tido um sucessor, né? Alguém como, por exemplo, foi o case de Barcelona, né? O case de Barcelona é falado até hoje na literatura, né? Se você buscar a literatura de marketing, de branding, de tudo, você vai ver o case de Barcelona. O que era Barcelona antes de sediar os Jogos Olímpicos, o que é Barcelona hoje, não sei quantos anos depois, né? Como que realmente o governo, as pessoas que estavam no poder, souberam aproveitar essa oportunidade de todas as formas. E Fred, nós tivemos no intervalo de 2 anos os 2 maiores eventos do mundo na cidade, no país. A gente teve uma Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016. Quando será que a gente vai ter uma outra oportunidade de ouro dessa, né? Que foi perdida, né? Difícil acontecer. Então, isso realmente, como brasileira, carioca, apaixonada que eu sou pela cidade, assim, realmente eu concordo com você. Isso é ainda, sabe, assim, uma lástima, uma coisa que eu não consigo aceitar e entender, né? É muito difícil. Só para você ter ideia como é que a gente trata essa história, eu recebi de uma pessoa da minha equipe, né? Eu não estou mais no Brasil há 3 anos e meio por várias questões. Eu moro agora em Portugal com a minha família, mas eu estou super conectada. Eu sou aquela que eu primeiro leio todos os jornais brasileiros para depois ler os jornais daqui. Eu vejo tudo. Eu tenho a minha equipe até hoje no WhatsApp. A gente tem um grupo, né? A gente se fala sempre, sempre. E uma das pessoas da minha equipe me mandou sexta-feira passada, uma foto dos anéis olímpicos e dos agitos paralímpicos que estão lá na porta do Engenhão. Todos depredados, depredados. Pichados, quebrados, largados. Assim, era melhor não ter, era melhor nem estar lá, porque do jeito que está é uma vergonha. Quando você vai para as outras sedes olímpicas, isso vira monumento, né? Claro. Vira um cartão postal. As pessoas passam em frente, né? Em Atlanta, por exemplo, é assim. Eu fui para Sydney depois de férias em 2015. Fui visitar o Parque Olímpico que eu estive em 2015 anos depois. O Parque Olímpico é um lugar de turismo. As pessoas vão porque querem ver e querem tirar foto, né? Como que o Rio perdeu essa oportunidade, né, gente? É duro, é triste, mas eu acho que nunca é tarde, né? Essa ideia de tentar capturar esse valor aí que está ainda na cabeça e no coração dessas pessoas todas que participaram e tentar usar isso como combustível para o nosso momento de virada, que tem que existir. Eu também sou tô dentro, hein? Conta comigo. Apaixonado, eu sei disso. E eu queria te dizer uma coisa, Beth, a gente nesses 30 anos aqui de trajetória da Tátil, né, a gente teve muitos clientes, assim, né, e sem querer puxar saco aqui, você sabe que eu não sou muito disso, mas a relação que a gente teve com você como cliente, e depois, né, a gente ter virado amigos, assim, foi muito, muito, muito poderosa e me fez aprender muita coisa. Eu aprendi muita coisa com você nesse tempo todo que a gente trabalhou com muita intensidade, né, porque foi muito intenso, né? Nossa, foi e eu? Nossa, sabe? Então eu queria te agradecer pelo tempo que a gente... Até parece, eu que tenho que te agradecer. De verdade eu mesmo, uso até sabe? hoje, que a gente trabalhou juntos. Eu dou aula também, né? Dou palestras, dou aula e tal, e eu sempre uso o que eu aprendi com você, que as marcas são feitas de corpo e alma, né? Sempre uso esse conceito. O Brand Direction, tudo isso. Sim. Então, foi uma escola de mão dupla. Que bom, que bom. E a gente segue juntos aí, certamente a gente tem muita coisa para fazer juntos, eu acredito nisso, a gente já está ensaiando e tem perspectivas aí interessantes, em algum momento a gente até fala sobre isso, mais para frente, quando a gente puder falar. Mas vai ser com certeza uma jornada, e esse desafio de tentar capturar esse conhecimento, nunca é tarde para isso. Me parece que pode ser um bom briefing para a gente provocar as pessoas que a gente conhece, que também viveram isso, que eu tenho certeza que também sentem esse desconforto, né, de não poderem, né, compartilhar com outras pessoas e da cidade e do país, não poderem desfrutar dessa trajetória única que foi construída aqui, que viabilizou uma experiência que só quem viveu sabe, né? Só quem viveu realmente tem
a sensação guardada no lugar certo, porque foi muito especial. Eu acho que eu nunca encontrei ninguém que tivesse estado no Rio de Janeiro nesse período que não tivesse dito, cara, realmente foi incrível, foi muito especial. Não, tem dois momentos muito especiais. O dia 2 de outubro de 2009, que foi o dia que a gente ganhou, você pode perguntar para todo mundo lembra onde estava nesse dia. Todo mundo lembra. Eu estava na Natura em São Paulo, numa reunião. Os meus amigos, a minha mãe, eu estava lá em Copenhague, né? Claro, né? Porque eu também fiz parte do BID, eu estava lá. Mas todo mundo lembra aonde estava no dia 2 de outubro de 2009, no dia que anunciou. A energia começou ali, né? Sim, aquele dia foi uma explosão de energia, as pessoas lá em Copacabana celebrando, as pessoas ficaram tão orgulhosas, né? Da gente ter alcançado esse feito, né? Por primeira vez que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos vão para a América do Sul, né? Sim. Falta a África ainda, né? Agora o grande desafio é tentar levar os Jogos... Já teve Copa do Mundo na África, mas não teve Jogos Olímpicos ainda, né? É o grande desafio agora, mas a gente conseguiu ser o primeiro, né? E fizemos muito bem o dever de casa. Parabéns para você, para o seu time incrível que também desdobrou essa identidade em centenas, em milhares de aplicações. Não, realmente. Tão consistentes, tão coerentes, um time a gente genial. Tinha o time dos sonhos mesmo, e eu que me sinto a pessoa mais felizarda do mundo de ter trabalhado com essas pessoas, de ter tido também a curadoria, né, do Ney Vale, da Cláudia Gamboa, da dupla, que caminharam com a gente desde a época do Comitê Olímpico Brasileiro, desde a época do Pan-Americano e tudo. E a equipe que era assim sensacional, assim. Eu acho que foi, sabe, um encontro realmente de almas e pessoas que queriam fazer algo muito especial. A sorte que a gente teve de a Tati ter ganho esse concurso, de ter dado todas essas diretrizes pra gente. O Brain Direction, né, virou a nossa bíblia, onde tinha os nossos pilares de comunicação. Você sabe, a gente imprimiu aquele pedacinho do Brain Direction e distribuiu para todos os funcionários, estava em cima da mesa de todo mundo, e a gente realmente tinha todo mundo ali com aquela cultura de marca mesmo, envolvido, apaixonado, defendendo as marcas, envolvido com aquele propósito, e isso realmente foi único, único, foi um grande aprendizado para todos nós. Que bom que a gente viveu isso juntos, temos isso guardado nas nossas cabeças e nos nossos corações, e seguimos juntos, querida. Dá para escrever um livro. Dá, a gente tem que fazer isso, talvez seja uma boa ideia, fazer um livro sobre os aprendizados, hein? Vamos fazer isso? Para comemorar os 5 anos não dá mais, mas quem sabe para os 10 a gente consegue. Vamos deixar um tempinho aí. Beth, adorei a conversa, super obrigado. Querido. Eu poderia ficar aqui até amanhã contando os causos. Também. Vamos ter muita oportunidade. Eu espero poder visitar você na Europa em algum momento em breve. Vamos ver como é que esses jogos agora em Tóquio seguem se desdobrando e como serão os jogos em Paris, né? Se a gente consegue recuperar aí essa energia olímpica que é tão importante, né, para a humanidade, que carrega significados tão positivos de união, né, de fraternidade, da competição saudável, da participação, né, em algo que é coletivo. Param-se as guerras no mundo inteiro para as pessoas, né, estarem juntas. Não tem nada mais emocionante do que o esporte, né? E a gente poder ver os atletas competindo agora, mesmo no meio disso tudo, aquele esforço, pessoas que treinaram sua vida inteira, né, e estão ali. Isso mostra realmente o valor, né, o valor universal, o valor humano que tem por trás, né, do esporte, né? Isso é único. Certeza. É isso. Que bom, querida. Que bom. Adorei. Seguimos obrigada. Juntos. Um super beijo pra você. Enorme pra você, tá? E vamos falar em breve, espero que pessoalmente. Se Deus quiser. Beijo. Obrigado, Beth. Tchau. Beijão.